Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o tempo que é necessário treinar para quem queira fazer provas de longas distâncias. Estamos a falar de ultramaratonas de 50 km, 50 milhas, 100 km, 100 milhas ou até mais. Portanto, vamos então falar qual é que é o tempo mínimo que vocês necessitam de treinar para conseguir fazer estas provas com algum sucesso. A maioria das pessoas tem um tempo limitado para treinar. Não temos tempo, nós temos uma vida ocupada, temos que trabalhar, a nossa vida não é só corrida e, portanto, temos que gerir o nosso tempo para ver se conseguimos ter algum tempo para correr. Acordamos mais cedo, muitas vezes, ou então tiramos a hora de almoço para ir treinar, ou ao final do dia vamos treinar quando isso é possível e, portanto, basicamente temos que gerir o tempo para conseguir treinar o máximo possível. Em termos resumidos, é muito provável que a maior parte de nós ache que efetivamente não tem tempo para treinar, dado o nível de ocupação que as pessoas agora têm, porque têm sempre muita coisa para fazer, têm sempre uma vida muito ocupada e, portanto, é sempre muito difícil arranjar tempo para treinar. No entanto, nós devemos também ter em consideração o seguinte: a maior parte das pessoas superestima o tempo que é necessário para se treinar para uma ultramaratona. Se, por exemplo, para treinar para uma maratona de 42 km, eu treino 8 horas por semana, então provavelmente para treinar para uma prova de 50 milhas ou de 100 km, se calhar vou necessitar de treinar o dobro, né? Quer dizer, 16 horas por semana. Ou se fizer uma prova ainda maior, então vou ter que treinar ainda mais. No entanto, o tempo necessário para se treinar para uma prova maior não é totalmente linear face a uma prova com, por exemplo, metade da distância. Uma prova de 100 km não tem que se treinar o dobro de uma prova de 50 km. E, portanto, cada corredor vai treinar basicamente aquele tempo que tem disponível, porque se nós fôssemos por essa lógica de, para treinar para uma prova de 100 km, tivesse de treinar o dobro de uma prova de 50 km, então se eu fosse fazer uma prova ainda maior, passava o dia todo a treinar. O que não é possível, mesmo que nós tivéssemos todo o tempo do mundo, né? Em geral, os corredores costumam treinar quase sempre o mesmo volume, quase independentemente da prova ou da distância da prova que vai participar. Porque basicamente vai treinar aquele tempo que tem disponível, porque o tempo não é elástico e, portanto, acabam por treinar mais ou menos o mesmo tempo. O que depois vai diferenciar uma prova da outra será o tipo de treinos que tem que fazer. Numas provas provavelmente vai focar-se em alguns tipos de treinos, em outras provas mais longas ou mais curtas vão-se focar noutros treinos. Em termos de volume não vai haver uma grande diferenciação porque o tempo não estica, não. E além disso o corpo humano tem uma capacidade limitada para suportar o treino e, portanto, não é possível nós irmos treinar cada vez uma distância, cada vez um tempo mais elevado e, portanto, acabamos por treinar, em grosso modo, o mesmo volume de treinos. Mas há sempre um senão, há sempre um valor mínimo que nós temos que treinar para determinadas distâncias para termos algum sucesso na prova. Se o objetivo é só terminar, então provavelmente até vamos a caminhar toda a prova e acabamos por não ter grande performance. No entanto, se queremos ter um tipo de performance mais aceitável, então aí já existem uns mínimos a partir do qual nós temos que sempre treinar. Estas distâncias mínimas que eu vos vou dar não são aplicáveis em todas as semanas de treino. No entanto, pelo menos naquelas semanas-chave do treinamento, aí sim tem que se treinar esses valores mínimos para se conseguir ter um bom resultado nessas provas. Então, para provas de 50 km ou 50 milhas, então vamos ter um mínimo de 6 horas
de treino semanal. Esses treinos devem ser feitos durante 3 semanas, começando 6 semanas antes da data do evento principal em que se vai participar. Já para provas de 100 km ou 100 milhas, então aí já necessitamos treinar cerca de 9 horas por semana. E isto durante 6 semanas, começando 9 semanas antes da data da prova. Usando esta estratégia, ficamos depois com as últimas 3 semanas antes da prova para se fazer o tal polimento em que nós vamos baixar o volume de treinos para reduzir a fadiga do corpo e nós conseguirmos chegar à prova na máxima forma possível. Fora deste período, o volume não necessita de ser tão elevado, no entanto tem que ser feito com treinos que sejam de alta qualidade, de forma a que não seja necessário fazer um volume tão grande, mas que o corpo consiga ter algum ganho de performance por esses treinos terem de alta qualidade. É evidente, se não é possível você se comprometer com este volume de treinos ou com estas horas que são necessárias treinar para estas distâncias que são ultramaratonas, são provas muito duras e muito longas, então poderá fazer não sentido inscrever-se nesse tipo de provas porque não têm tempo necessário para conseguirem fazer um bom resultado. E portanto, resumindo, o que nós pretendemos com este vídeo é mostrar que se nós queremos treinar para longas distâncias, nós necessitamos ter algum tempo para treinar. No entanto, nós temos uma vida super ocupada e nem sempre temos o tempo necessário para isso. Portanto, o facto de nós aumentarmos o tamanho da prova não significa que se tenha que aumentar linearmente também o volume de treinos quando se está a treinar para provas maiores. No entanto, existem valores mínimos que são necessários. Portanto, para provas de 50 km ou 50 milhas, então aí necessitamos no mínimo de 6 horas de treino por semana. Para provas de 100 km ou 100 milhas já necessitamos no mínimo 9 horas por semana. Se tem tempo para treinar e se tem um objetivo de performance, então vai em frente. Se não tem tempo para treinar e quer ter performance, aí pode não fazer sentido. Portanto, tem que decidir qual é o tempo que tem, porque ele não estica, infelizmente. Então vá, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito e até à próxima e bons treinos.